Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você se sente estressado com o seu trabalho? Se sente muitas vezes incompetente por não estar dando conta de tudo aquilo que queria? Se sente extremamente estressado por achar que poderia estar fazendo muito mais e não consegue fazer, não chega lá? Se sente incapaz de ver que muitas pessoas no seu trabalho estão precisando de ajuda e você acha que você não consegue, deveria estar tendo que fazer mais? Pois é, isso é a síndrome da compaixão no trabalho. Olha isso, síndrome de burnout. Para falar sobre isso hoje, aqui no programa Plenitude, onde estaremos entrando em plenitude com o nosso convidado querido e especial, Nelson Tavares. Ele é professor de Direito e também terapeuta. Seja bem-vindo ao Plenitude, Nelson. Obrigado, Iraci. Prazer estar aqui. Nelson, esse negócio de síndrome de burnout tá bem pesado, tá em moda, né? Tá causando estresse, vamos dizer assim. É verdade. Estava te dizendo que hoje é uma das maiores causas de afastamento de trabalho. Há 10 anos atrás, a maior causa de afastamento laboral eram causas ortopédicas. Problemas ortopédicos de uma forma geral, mas principalmente coluna, era o que mais afastava. Para algumas funções também muito tendinite. Hoje, a maior causa de afastamento é o estresse que decorre do trabalho. Não é que a pessoa esteja estressada e isso afeta o trabalho. É o estresse que nasce e decorre da atividade do trabalho. E curioso que uma outra pesquisa mostra que grande parte das pessoas não é feliz com o trabalho. Mesmo os muito bem remunerados. Magistrados que têm salários superiores a 30 mil mensais, podendo chegar a 50, são infelizes, porque quase 80% se diz insatisfeito com o salário. Insatisfeito com o salário? Exatamente. Eu posso convidar eles para dar uma surra um pouquinho só? É isso. Fala sério, isso é imoral. Ele pode estar insatisfeito de não estar realizado na profissão dele, onde muitas vezes ele está brincando de Deus. A verdade é essa. Desculpa, falei, é mais forte que eu, né? Mas, em realidade, falar que está insatisfeito com o salário e isso está causando um estresse grande, será que não consegue estender os olhos um pouquinho além do seu umbigo para olhar a situação do país? Mas tem mais coisa por trás disso. Porque, veja, para passar num concurso desse, exige-se são muitos anos de dedicação. É verdade. E para passar é necessário ter um grau de aperfeiçoamento, de conteúdo, de disciplina, de um monte de coisa muito grandes. Hoje, quem tem essas habilidades e está num bom escritório de advocacia, por exemplo, ganha muito mais do que isso. Então, eles atendem profissionais que, em tese, não têm o prestígio que eles têm, mas que ganham muito mais do que eles. Então, isso é fator de insatisfação. Eu acho que isso é uma brecha para a gente reconhecer que nem sempre felicidade no trabalho tem a ver com dinheiro. Nem sempre tem a ver com dinheiro. Não é porque o salário seja baixo. Eles não dizem que o salário é baixo, eles dizem que estão insatisfeitos com o salário, que é diferente. É chique. É chique. É. Mas fato Ter como que fala? Subestimar a inteligência da gente e os nossos ouvidos. Vamos falar sério. Mas veja, o fato é que hoje, o que dá felicidade para a pessoa no trabalho? Isso é uma questão difícil de ser aprendida. A gente diz, você é feliz no trabalho? Não. Tá, e o que você precisaria para ser feliz? As pessoas não sabem explicar. É curioso, porque em consultório também eu tenho vários pacientes que vêm com estresse de trabalho e eu pergunto, mas o que você deseja? Para a gente traçar uma meta. Aonde a gente quer chegar? Para onde você quer ir? Porque falar que está ruim, mas continuar fazendo a mesma coisa, tudo igual, vai continuar sempre ruim, né? Mas eles não sabem dizer normalmente.
Não sabe dizer. Ou idealiza coisas muito abstratas, como eu queria ser reconhecido. Ai, já ouvi tanto isso. Né? E o que é isso? Né? Reconhecido é ter salário, reconhecido é ser promovido, reconhecido é ganhar elogio. Exatamente. Quer chuva de confete? Ah, todo mundo babando ovo, fazendo assim, ó. Né? Então, assim, tem a questão do estresse? Tem, mas burnout tem muito a ver com identidade dessa pessoa, como ela se enxerga, como é a sua autoestima e de como ela lida com as exigências do outro. Porque veja, assim, conheço Iraci, né? Pelo que eu conheço de você, se alguém vem e faz exigências desmedidas de você, você logo identifica que é um desequilíbrio na pessoa. Uhum. O problema do burnout é que quando o superior, em geral, tem superior envolvido nisso, e ele cobra, aquela pessoa, porque não tem uma identidade muito clara de quem ela é, do que ela pode, o que ela acaba fazendo? Ela acaba duvidando dela mesma. Ela não consegue saber até que ponto aquela cobrança é um desequilíbrio do outro ou ele não dá conta do que deveria estar dando. Isso gera um estresse enorme. Trabalha a autoestima dessa pessoa para que ela se sinta péssima, gera depressão. Adoecimento real, tá? Não só doenças emocionais, mas doenças físicas, porque a gente conhece o processo da somatização, né? E a quantidade de pessoas que está vivenciando isso hoje seria por conta do que essa insatisfação generalizada. Pois é. Se a gente pegar como referência o trabalho na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem muito menos burnout porque a cabeça do europeu é voltada para a ideia de que trabalho é lugar de ganhar dinheiro. O brasileiro tem a cultura de entender que trabalho é espaço de também ser feliz. Se a gente olhar o que as empresas fazem, eles chamam os seus cooperadores de família, time, que tem todo o envolvimento que faz sugerir que ali existe uma relação afetiva a ser preservada. Entende? E isso mostra o quanto, para o brasileiro, ele coloca no trabalho muito das suas expectativas que são pessoais, que não tem a ver com o labor em si, com a atividade em si, sabe? E como patrão quer resultado, como empresa precisa de lucro, eles se sentem desvalorizados. As pessoas se sentem desvalorizadas. Então, quer dizer, mesmo mudar de profissão, escolher uma outra coisa, uma outra formação, ou muitos já têm uma formação, têm uma segunda e continuam insatisfeitos com a vida. Então, ele está focando a felicidade dele no trabalho, porque ele não consegue ver ao redor dele que existe vida, Sim. que existe movimento, que existem coisas que podem te dar prazer, satisfação, realização, que não seja exclusivamente o trabalho ou a relação trabalho. Sim, é isso. E, como eu disse, a maior dificuldade é eles entenderem o que eles estão procurando. Quando alguém vem assim, porque o meu trabalho é terrível, meu chefe é ruim, eu digo, vamos pensar como você pode fazer para buscar um outro emprego? Que primeiro passo é esse? Não, mas eu não vou sair, eu demorei muito para chegar até aqui, para chegar até gerente, para chegar... Eu demorei muito, eu não vou sair não. Então ele não quer sair. Pois é aquela coisa, eu cheguei até aqui, eu não abro mão, mas me causa estresse, frustração, insatisfação, desgosto, me causa tudo. A minha vida está um caos, porque está sem graça, sem vida, mas eu adoro sofrer. Pois é. A pessoa gera exatamente isso. A pessoa gera um contexto em que ele se vê obrigado a estar ali. Quando a gente diz, mas a questão é a sua profissão, você não está feliz? Vamos pensar numa transição de carreira. Fazer um outro curso, buscar uma outra formação. Você não vai largar agora, a gente vai começar um processo de transição. Mas aí como eu vou estudar se o meu salário é baixo? Eu não estou te dizendo que eu volto estressado, como eu vou... Aí começa a botar um monte de obstáculo. Ou seja, ele cria mais problemas
para se manter do jeito que ele está. Naquela condição. Porque o que ele quer, muitas vezes, o indivíduo que é vítima do burnout, porque sim, é uma situação de estresse desmedida, inadequada, desleal nas relações profissionais, o que ele quer, na verdade, não é mudar, ele quer ser aceito. Ele quer ser enquadrado, ele quer ser acolhido, isso é muito comum. E aí, eu volto a dizer, antigamente a gente falava assim, problema de casa é o pior, porque quando você está com um problema em casa, você leva isso para onde for. Hoje é o contrário. As pessoas vivem relações de trabalho muito nocivas e eles levam para dentro de casa o estresse que vem do trabalho, fazendo da sua família um espaço de lixeira emocional. Então, ou seja, eu saio do meu mundo de insatisfações, de incômodo, de estresse, de desgosto, de frustração, e chego e despejo nos meus aquilo. Então, eu chego dando pontapé no cachorro, gritando com o papagaio, estapeando o filho, discutindo com esposa, marido, Então, ou seja, eu não posso descarregar naqueles que estão lá, porque eu tenho que manter um nariz empinado, uma pose, uma postura, e descarrego naqueles que eu digo que amo. Porque eu tenho a garantia afetiva de que mesmo tratando mal essas pessoas, elas estarão do meu lado. Esse pressuposto de que as pessoas devem me aceitar como sou e que devem tolerar aquilo que eu tenho de ruim, é um pouco também essa premissa do trabalho, né? Porque as pessoas mais intempestuosas, quando elas não estão satisfeitas com os seus trabalhos, elas largam imediatamente e vão fazer outra coisa. Tenho receio de não conseguir trabalho? Tem. Tenho receio de não ter dinheiro para pagar as contas básicas? Tem, mas elas fazem. Aquele indivíduo que não faz, que fica reclamando, mantendo a relação que é nociva, em geral é aquele que espera que a aceitação e a acolhida venha de fora para dentro. Não estou com isso dizendo que a culpa é da vítima do burnout. Eu estou dizendo que a não mudança depende normalmente dessa pessoa. A causa pode estar no outro, no empregador, mas a causa da mudança não tem a ver com a necessidade da mudança. Agora, você chama de vítima do burnout. Eu chamo de vítima de si mesmo, porque eu só cheguei nesse processo do burnout porque eu não administrei as minhas posturas, as minhas atitudes, as minhas relações, os meus conflitos íntimos. Então, ao passo que quando você coloca vítima do burnout, eu falo assim, existem 2 tipos de burnout. Aquele que fica debatendo, reclamando, se queixando, não faz o movimento, adoeceu pelo seu próprio processo de recusa e rejeito de transformação, e o outro tipo, que é aquele que nem percebeu, foi se estressando, acumulou tudo, nem percebeu, mas quando ele se depara com esse tipo de dor, ele fala assim, o que eu posso fazer para mudar? Eu vou procurar um terapeuta, não sei o quê, vou botar estratégia, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, é aquele que vai, que faz. Ao passo que o outro não. Ele vai lutar para não sair do lugar. Mas são 2 situações diferentes, eu creio. Existe o indivíduo que vive uma relação adoecida no trabalho, porque ele também vive outras relações adoecidas na sua vida social. Fora e é trabalho. desse que você está falando, eu acho. Porque, sim, ele tem dificuldade de estabelecer limites. Esse patrão começa mandando mensagem fora do expediente. Daqui a pouco ele está mandando mensagem no final de semana. Daqui a pouco ele está... Isso tem a ver com limite. Se esse empregado coloca limites, esse empregador não faz isso. Porque o empregador está lá acelerado com as questões dele. Se ele encontra eco, ele manda e o outro responde e tal, ele vai em frente. Mas se esse empregado estabelece limites, ele não faz. Esse é realmente o indivíduo que pode buscar terapia, buscar estratégias e vai resolver. Mas existem os empregadores, os chamados gestores que se auto-intitulam de líderes, e que esses usam de estratégias desleais.
Existe uma bibliografia aí que vai dizer que pessoas não podem estar confortáveis. Porque se elas estiverem muito confortáveis, elas não são produtivas. Ela precisa estar inquieta, instável, preocupada, porque ela estará sempre atenta para poder produzir. Quem está muito confortável não produz o suficiente. Então, o papel de um desses líderes é exatamente gerar problema, causar estresse, trazer instabilidade emocional para que esse empregado se torne produtivo. E aí é que está o equívoco, porque isso não é saudável. Porque você deixa digamos, de fazer com que o outro coloque o máximo da sua potencialidade para colocar para fora o máximo da sua insatisfação, porque ele vai fazer as coisas, mas dentro da insatisfação. Ele produz, mas o clima empresarial é muito ruim. Em geral, a agressividade, inveja, tem a questão da concorrência que é desleal, né, em que um tenta derrubar o outro, mas algumas pessoas ficam confortáveis diante do desequilíbrio, né? Alguns gestores preferem lidar porque eles não são, por natureza, acolhedores. Então é muito difícil para essas pessoas gerir criaturas. Eles preferem amedrontar pessoas. Entendeu? Porque é mais fácil, né? Pela relação de poder que se estabelece pela hierarquia natural da relação de trabalho, eles acham muito mais fácil, porque lhes falta uma habilidade. Mas é isso, por isso eu digo vítima, porque ele não está vivendo aquilo porque quer, é uma estratégia pensada pela estrutura para que ele possa ser oprimido. Claro, aí eu concordo com você, ele pode também dizer, não quero isso para a minha vida, eu vou para outro lugar. Mas o povo tem que pagar a conta, né? Tem que criar filho, aquela coisa toda, nem sempre é fácil. Você tem que fazer os seus esforços, né? Dentro do trabalho, também, eu acho que aquela troca, uma mão lava a outra. Então, se eu sei que o meu patrão está precisando, que eu vou procurar auxiliar, eu vou procurar mostrar os meus esforços. Por quê? Porque eu vou ter o reconhecimento desse patrão me auxiliando ao meu crescimento, a estudos, a ter uma vida progressiva, saudável. Ao passo que se, sei lá, deu 5 horas, bateu 5 horas, eu bato cartão e dane-se o mundo, eu estou botando limites, mas eu estou dizendo assim, olha só, eu não estou fazendo esforço pela empresa para nada. Não conte comigo porque eu não sou pela empresa. Exatamente, eu sou por mim, pelo meu salário contado. Você não vai investir numa pessoa assim, você vai investir naquela que você vê que se esforça, se dedica. Que veste a camisa, né? Exatamente, porque tem que ter isso. Agora, por outro lado, a quantidade dessa síndrome que está se alastrando absurdamente está levando para dentro dos lares o mesmo movimento, porque as crianças estão ficando assim, que são pais estressados, jovens estressados. Uma consequência desse movimento hoje pais trabalharem com filhos desde muito, ainda adolescentes, como se fossem gestores das suas próprias carreiras. Tem que saber falar 2 línguas, tem que ir bem no vestibular, tem que conhecer informática, isso tudo vem dessa pressão que o pai vivencia na sua experiência laboral. Ele diz, não, para você conseguir, meu filho, ter oportunidade, você precisa ter isso tudo, começa a exigir isso muito cedo. Mas olha a complexidade. Tem paciente que a dificuldade dele é exatamente o contrário dessa situação que você trouxe. Qual é a questão? Ele é proativo, ele é inteligente, ele é estudioso, ele é participativo, ele leva a ideia e essa é a causa do conflito que ele tem com o superior dele. Porque o superior é uma pessoa insegura, frágil e morre de medo de algum dia ele pegar o seu lugar. Assumir o lugar dele e ele dançar, né? Então, essa eficiência de que você falava, no caso dele, é o que o colocou no conflito por medo do boicote, exatamente. Então, não é fácil lidar com essas questões, porque tem grande complexidade por trás disso, tá? Com certeza, porque você tem que ver todo o quadro que a pessoa está vivenciando,
Não só o quadro do trabalho, porque no geral, quando as pessoas falam assim, fulano está com a síndrome de burnout. Aí fala assim, coitadinho, está trabalhando demais, é isso. É. Mas, na verdade, nem sempre ele está trabalhando demais. Ele tá muitas vezes gerando um estresse nele porque ele queria fazer ou ser mais ou estar à frente e ele se sente uma roda presa, ele não vai. Perfeito. Quantidade de trabalho normalmente não é causa de burnout. Ele pode ter, inclusive, uma carga horária reduzida. Conheço gente que só trabalha presencial uma vez por semana e sofre todos os outros dias porque daqui a pouco está chegando o dia de voltar. Presencial. Ai, Jesus. Porque é bom quando está em casa, mas mesmo quando está em casa tem o sofrimento do estar chegando o dia de ser presencial. Burnout tem a ver com equilíbrio emocional, pressão excessiva, tem a ver com felicidade, ou se não felicidade, pelo menos bem-estar no ambiente do trabalho. Não tem a ver com carga horária, pelo contrário. Se eu amo o meu trabalho, se o que eu faço me realiza, eu tenho uma grande carga horária, eu saio exausto, mas eu saio pleno, feliz. Isso normalmente não gera nenhum tipo de adoecimento. Eu acho muito importante explicar isso, porque as pessoas acham que é porque está trabalhando demais, está tendo muito trabalho, então tem que dividir com o outro, você tem que dar um jeito de excluir alguns trabalhos da sua vida, mas não é geralmente isso, porque a pessoa que está fazendo porque gosta, por prazer, ela vai estar se realizando. E ela vai também ter um momento em que ela fala assim, eu vou reduzir um pouco, porque eu também vou buscar qualidade de vida em outras coisas, em outros setores, inclusive como trabalho voluntário. Sim. Né? Que isso fortalece, isso equilibra e faz com que a pessoa faça o movimento. Mas não pode jogar tudo na conta do outro. Verdade. Trabalho voluntário é fabuloso, porque com o trabalho voluntário, a gente, poxa, mas eu estou reclamando de trabalho, você quer me dar mais trabalho? Né? A pessoa diz assim. Eu digo, sim, mas esse é o trabalho que equilibra. Né? Porque quando você entende o conflito do outro, a necessidade do outro, muito interessante a gente perceber que a gente aprende a lidar com os nossos próprios conflitos. Isso é muito real. Porque você ouve, você vê, você sente, começa a te despertar uma compaixão, um movimento diferente, e você fala assim, nossa, isso daqui também me preenche. Também. Né? E às vezes é isso, tem gente até que não ganha mal, mas se sente vazio, né? Se sente vazio de sentido, vazio de meta, vazio... Se sente inútil, como se a vida fosse só o quê? Ganhar dinheiro para pagar conta. Então tem um vazio existencial por trás disso, né? E eu digo para as pessoas, olha, quem vem com essa reclamação, e as pessoas ficam até constrangidas. Porque, olha, eu não tenho do que reclamar, eu tenho conforto, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho trabalho. Por que eu não estou feliz? Eu tenho tudo e, na verdade, a felicidade a pessoa não descobre o que é porque ela acha que está alegrinho o tempo inteiro, todo... Não é isso, né? A tristeza também faz parte da felicidade. É uma variável da vida que a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Desse movimento. E quando a pessoa rejeita a fazer o movimento da vida, ela está desenvolvendo outros conflitos ali, né? Eu acho que o estupim ali, a válvula maior, é a depressão. E aí algumas pessoas discutem, né, se a depressão vem por conta do burnout ou se o burnout nasce por conta de uma depressão que já se instala. Os dois caminhos podem existir, mas em geral depressão é sintoma e não causa. Exato. Em geral é sintoma. E tem como tratar as duas coisas ao mesmo tempo também. Sim, né? sim. As metas existenciais trazem o equilíbrio necessário para que a pessoa às vezes se ajuste naquele mesmo ambiente de trabalho.
não necessariamente precisa trocar de empresa, ou de trabalho, ou de área. Eu passei por essa insatisfação, você conhece, né? Eu passei por essa insatisfação. Eu fazia trabalho que me remunerava muito bem, que me dava prestígio, mas que eu não amava fazer, que eu não gostava de fazer. E durante muitos anos eu lutei porque era um emprego, eu reclamava, quando eu reclamei no teu ouvido, né? E aí eu digo, não, eu tenho que ter coragem de fazer um movimento de mudança. E essa mudança não foi rápida, levou aí uns anos, mas ela veio e as coisas se equilibraram. Foi sendo construída, É. né? Para não desguarnecer completamente um lado e, tipo assim, eu nem cheguei lá, mas também já não estou mais aqui. E aí, o que eu Isso. faço da minha vida? Tem a era da transição na nossa vida, em que a gente não pode esguarnecer pagamento de conta, sustento de família, responsabilidade com a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não posso deixar de olhar para as minhas necessidades. Então, quanto eu posso me dedicar a isso? Por onde eu posso caminhar? A terapia tem esse papel de te ajudar a fazer o que é possível. E dentro do que é possível, você vir buscando satisfações que te mantenham pleno. Esse é o jogo. E é fundamental, né? Porque isso é uma construção de uma vida completamente ativa. Porque a vida, ela é transformação. Ninguém veio para se formar naquilo, fazer aquilo e falar, nossa, eu tenho que fazer aquilo até eu morrer, querendo ou não. Ah, mas eu já estou com 50, 60 anos, vou fazer o que da minha vida? Viver, meu Deus! É claro. Oh! Enquanto estiver aqui, só não, porque também está do outro lado da vida, também tem que operacionalizar. Eu sou a favor da ação, eu tenho problema com omissão. Quem fica naquela coisa da omissão, parado, eu entendo que isso tem uma causa, mas eu sou da ação. Vamos partir para cima e ver o que dá para fazer. Eu também sou da ação. Nossa, eu sei. Dois acelerados. Dois, é verdade. Mas é bom porque a gente vive intensamente. Aquilo que a gente faz com prazer, com alegria, com intensidade, com satisfação, com realização, né? Então, a gente vê que quando a gente consegue fazer as coisas acontecerem, você vê que tem um retorno muito grande, um retorno muito bom. Sim. E o retorno não tem que ser remunerado. Não necessariamente. De jeito nenhum. Você tem o retorno das suas coisas, das suas atitudes e tal, e que te faz muito bem. Outras situações tem que ser remunerado e muito bem remunerado. A gente vai pagar boleto, né? É muito difícil. A quantidade de pessoas que está passando pela burnout é muito grande entre tanto jovens quanto adultos, né? Mas tem uma coisa muito curiosa que vem se falando ultimamente, que os jovens não toleram esse tipo mais agressivo de relação de trabalho. E muitos deles vêm dizendo, não quero ser líder, não quero ser chefe, não quero ser empreendedor, eu quero fazer o que eu amo fazer. E eu até refleti esses dias sobre isso, dizendo, olha, esta geração de agora pode fazer essas escolhas porque eles muitas vezes têm pais que trabalharam pra caramba e que têm suporte para poder fazer essas pessoas terem um contexto de escolha. Porque a nossa geração não pôde escolher muito não. A gente corria atrás ou a gente que nasceu muito pobre ia fazer o negócio é o seguinte, você vai fazer o que você encontrar que dá para fazer. Exato. Eu queria ser... Você queria, mas não chegou lá ainda, então o que tem para hoje? É isso. Eu me lembro da minha geração, né, que a gente estava com pouco tempo, mas a minha geração ia lá e via assim, o que tem de vaga aí? O que sobrou de vaga na universidade? Então, pegava aquilo, trabalhava naquela vida inteira, mas fazia daquilo o seu sustento. Hoje, não, e aí troca de faculdade 1, 2, 3, 4 vezes. Não estou feliz, não me adaptei. É outra geração. Então, o jovem sofre menos burnout por conta disso, porque ele se permite não se adaptar. Exatamente. E ele se permite não se adaptar, eu quero ver até quando, porque os pais não permanecem. A próxima geração eu quero ver como é que vai ser, porque esse povo não vai ter riqueza acumulada para poder dar suporte. Não, vai ser um povo que vai morrer de fome, vai ficar desgraçado. Espero ali, que não. passando...
Se for para o crescimento, eu espero que sim. Porque pode ninguém ser. nasceu para viver na zona de conforto. A vida E inteira. tipo assim, tudo vem a mim, a voz nada, né? Então, vamos lá. É verdade. Isso aí. Nelson, passa super rápido. Deixa a sua Foi. mensagem pro pessoal. Olha, quem passa por esse processo, eu recomendo que procure ajuda. Procure ajuda psicoterapêutica, procure ajuda psiquiátrica, porque você não precisa passar por dificuldade sozinho. Você merece amparo e isso é justo. É isso aí. Obrigada pela sua Eu que presença. agradeço pelo Muito bom convite. estar aqui com você. E lógico, para que você tenha uma semana de paz, plenitude, de muitas reflexões, avalie as suas escolhas, o seu dia a dia, avalie o seu trabalho, onde você quer chegar e o que você está fazendo para chegar lá. Lembre-se, família é uma instituição, preciosidade para o nosso crescimento, para a nossa educação moral, ética e emocional. Mas o trabalho também. Então, por que não unir as coisas e ter uma vida com prazer? É isso aí. Beijinho carinhoso.